A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas. Aqui quem vos fala é Lúcia da Reflexão do Dia. A reflexão de hoje se encontra em Levítico, capítulo 15, 2, onde Moisés exalta o Senhor, engrandece o teu nome, por ele ser o Deus do seu pai, e iria fazer habitação para ele e exaltar o nome do Senhor. Mas sabe por que isso? Porque Deus tirou o povo dele do Egito, onde estava sendo escravizado há muitos anos, devido à desobediência do povo de Deus. O povo de Deus foi ao Egito, numa certa época, quando José foi governador. José era um jovem que foi vendido pelos seus irmãos e lá se tornou governador por ser temente a Deus. José era tão temente a Deus que a mulher de Potifar, o general do chefe de guarda, de Faraó, desejou tanto ele que quis deitar-se com José. E José não aceitou, porque José temia a Deus e sabia que ela era casada. Além de tudo, ele não podia fornicar. E aquela mulher ficou com tanta raiva que fez com que os soldados prendessem a ele, como se ele tivesse querido violentar ela. E aí José foi preso. Só que lá na pedreira, mesmo como escravo, ele ainda se tornou pior dos escravos, que foi trabalhar na pedreira. Lá Deus usou José, porque Deus tinha dado um dom a José de interpretação de sonhos. E lá ele interpretou os sonhos de um carcereiro. E nesse momento, o carcereiro chegou certa vez que Faraó teve um sonho que deixou ele muito perturbado. E os seus súditos não sabiam interpretar aqueles sonhos. E aí aquele carcereiro se lembrou de José e mandou chamar ele. E ele interpretou o sonho de Faraó. E ali Faraó gostou tanto que viu que o que José tinha falado realmente era o que estava acontecendo, era o que ia acontecer, é o que aconteceu, que ele botou José como governador. Então isso quer mostrar para mim e para você que a gente deve ser fiel a Deus em todos os momentos de nossas vidas. Se você hoje está desempregado, seja fiel a Deus. Se hoje você é um gari, seja fiel a Deus. Se hoje você é um empresário, seja fiel a Deus. Sabe por quê? José foi honrado por Deus porque foi fiel a ele. Não se deixou ser levado pela aparência, pela luxúria. Não se curvou aos deuses de Faraó. Porque José não se curvava aos deuses de Faraó. Era uma das coisas que também chamava muita atenção àquele povo. E deixava muitos deles até com raiva. Mas José não se curvava a nenhum deus de lá do Egito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui, em Levítico, que diz assim, não farei para vós ídolo, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estalta, nem poreis pedra figurada na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então a gente só deve se inclinar a Deus, a nenhuma imagem de escultura. E José ele não se curvava a nenhuma entidades de lá do Egito, porque ele acreditava no Deus que fez os céus e a terra e não precisava se curvar em nenhuma imagem de escultura. A gente vê lá em Levítico, viu? Capítulo 26, capítulo 1. Então vamos servir ao Senhor, vamos ser fiel a Deus, porque assim como ele foi com José no Egito e fez ele prosperar, assim ele vai fazer a gente. Só que o povo de Deus que foi levado por José, que foi os pais, os irmãos dele para o Egito, foi se desenvolvendo, foi prosperando e viveu na terra do Egito por muitos anos. Só que Faraó foi morrendo, foi nascendo outro. E o que aconteceu? Chegou uma geração que escravizou o povo de Deus. Até porque o povo de Deus tinha se esquecido do Deus que ele tinha colocado ali naquele lugar. Começou a se curvar aos deuses do Egito. E o povo do Egito foi lá e escravizou como justiça de Deus para aquele povo. E ali aquele povo foi escravo por muitos anos de Faraó lá no Egito. Só que quando o povo lembrou-se do Deus, que tinha colocado ele lá, que tinha dado prosperidade ao seu irmão José, começou a orar, pedir perdão a Deus, e Deus levantou a Moisés, para pegar aquele povo de lá, para resgatar. E Moisés foi até Faraó, pediu para que ele liberasse para poder eles adorar o Deus, que ele dizia que era o Deus sem rosto. E Faraó criticava Deus sem rosto, com tantas entidades aqui, porque vai adorar esse Deus sem rosto? Que Deus é esse? E aí não deixava o povo de Deus adorar. E aí foi vindo a pragas, até que chegou a última praga, onde Deus disse que iria matar todos os primogênitos. Nessa, o filho de Faraó
também morreu. E aí Moisés pegou o povo dele, que Deus mandou, e seguiu o caminho, porque Faraó já tinha liberado, porque havia tanto choro naquela terra, que o povo começou a dar ouro, presente ao povo de Deus, por temor ao Deus de Moisés, ao Deus sem rosto. E aí o que aconteceu? Chegou no caminho, Faraó seguiu a José, seguiu o povo de Deus, porque ele ficou com tanta raiva que aí ele foi atrás de Moisés com o teu povo. Só que ele não sabia, era de uma coisa, que Deus sem rosto é um Deus que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. E quando ele foi e seguiu o povo de Deus, chegou no caminho, havia um mar, né, que estava entre o povo de Deus e o povo do Egito. E ali Deus falou com Moisés, levanta o cajado, e o mar se abriu. E quando o mar se abriu, o povo de Deus passou. E com isso, lá no meado, o povo do Egito conseguiu também passar. Só que quando o povo de Deus conseguiu terminar de passar pelaquele mar vermelho, Deus falou, levante o cajado, e o mar se fechou, e o povo de Faraó foi engolido pelas ondas, pelos mares. E o que aconteceu? Faraó e seus cavaleiros morreram. Isso nos ensina, gente, que a gente precisa buscar Deus, seja em qualquer circunstância. Não desista do Deus que te criou, não desista daquele Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Talvez você diga, Deus, mas Deus não existe. Deus existe sim, tanto que você está aí. Mesmo que você acredite que foi uma explosão que fez surgir a humanidade, mesmo uma explosão, seja como for a sua teoria, mas observe a perfeição da terra, observe a perfeição deste mundo, observe a perfeição que você é, a diferença de macho e de fêmea, de homem e de mulher, dos oceanos, do oceano, dos lagos, dos mares, dos rios, da terra. Veja a perfeição, a diferença, veja, a cada canto existe o seu cada qual, as folhas, os frutos, as flores. Então existe um Deus superior a tudo isso. É esse Deus que eu estou falando para você. Procure a Ele, sirva, vá até Ele, porque Ele vai te ouvir. Seja qual for a circunstância, seja qual for o estado onde você esteja, seja Ele na miséria, na pobreza ou na riqueza. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te ajudar, seja em qualquer circunstância que você esteja. Então vamos procurar servir a Ele, vamos procurar ser fiel, como José foi, e Deus abençoa ele, assim Ele vai abençoar a mim e a você. Vamos ser igual o povo de Deus que se arrependeu, né? Vamos se arrepender dos nossos pecados, e Deus vai estender as mãos e vai nos dar vitória e vai mostrar que Ele é Deus. Então essa é a reflexão de hoje. Vamos servir ao Senhor, vamos buscar Ele enquanto a gente está podendo, gente. Vamos olhar para o céu e vamos ver que Deus é o único, aquele que vive e reina para todo sempre. Até a próxima. Beijo, dê seu like, compartilhe, e a paz do Senhor.